O milagre que mudou a vida de Felipe, a criança livre da dermatose neutrofílica. Felipe tinha apenas 7 anos quando os primeiros sintomas apareceram. Sua mãe, Dona Maria, notou pequenas feridas vermelhas e doloridas nas pernas do menino, que logo se espalharam pelos braços e rosto. Os médicos a princípios disseram que era uma alergia simples, mas as manchas só pioravam. Após meses de exames, o diagnóstico veio como um golpe: dermatose neutrofílica, uma doença rara e autoimune, que causava inflamações severas na pele, febre alta e dores insuportáveis. Os remédios aliviavam por pouco tempo, mas as crises voltavam com mais força. Felipe chorava à noite, coçando as feridas até sangrar, e Dona Maria, uma mãe solteira que trabalhava como faxineira, via o filho se consumindo aos poucos. Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Ela chorava, abraçada ao travesseiro, enquanto Felipe gemia de dor no quarto ao lado. As contas médicas se acumulavam, e o salário mínimo não dava conta. Os vizinhos ajudavam com sopas e roupas, mas ninguém tinha uma solução. Até que certo dia, enquanto limpava a casa de uma senhora idosa, Dona Maria ouviu pelo rádio um testemunho comovente na Igreja Universal do Reino de Deus. Uma mulher contava como havia sido curada de um câncer após participar de uma corrente de oração e fazer um voto de fé. Algo dentro dela disse: vá até lá. Filho, hoje a gente vai num lugar diferente, disse ela, ajudando Felipe a vestir uma camisa de manga longa para esconder as feridas. O primeiro contato com a fé que liberta. A Igreja Universal ficava em um bairro simples, mas o local estava cheio de pessoas com rostos esperançosos. Ao entrar, Dona Maria sentiu um arrepio. O coro cantava com força e o pastor, no púlpito, falava sobre a fé que move montanhas. Quando terminou o culto, uma obreira se aproximou deles com um sorriso caloroso. Irmã, tudo bem? O que aconteceu com o seu filho? Perguntou, olhando para as manchas no rosto de Felipe. Dona Maria, envergonhada, contou tudo entre lágrimas. A obreira a abraçou e disse: aqui, Jesus opera milagres. Vem amanhã à noite, tem uma vigília de oração. Traga uma foto do Felipe e um copo d'água. Deus vai tocar nele. Naquela noite, Dona Maria não dormiu. Ela orou como nunca havia orado, pedindo a Deus uma chance. No dia seguinte, ela e Felipe voltaram à igreja. O pastor, ao ver o menino, chamou-o ao altar. Filho, você acredita que Jesus pode te curar? Perguntou, colocando a mão na cabeça de Felipe. O menino, tímido, assentiu. O pastor então ungiu-o com óleo consagrado e começou a orar em voz alta. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de doença neste corpo. Saia, espírito de enfermidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A congregação repetia em coro: é assim, Senhor. Cura o Felipe. Felipe sentiu algo estranho, um calor percorreu seu corpo, e por um instante, as dores pareciam ter diminuído. Dona Maria chorava, segurando a foto do filho contra o peito. Pastor, o que mais eu posso fazer? Perguntou, desesperada. Irmã, Deus já está agindo. Mas fé sem obras é morta. Você precisa entrar na campanha dos 7 dias de jejum e oração. E traga seu dízimo e uma oferta de fé. Quando você honra a Deus com o que tem, Ele abre os céus por você. Dona Maria hesitou. Ela mal tinha dinheiro para comida, quanto mais para ofertas. Mas algo dentro dela disse: confie. A provação e a fé que não desiste. Os próximos dias foram difíceis. Dona Maria jejuou, orando das 6 horas da manhã até a noite. Felipe, mesmo com dor, acompanhava as orações pelo rádio. No 4º dia, ela levou o pouco que tinha, R$ 50, como oferta de fé. Deus, eu não tenho muito, mas te dou o pouco que tenho. Cura meu filho. Ela sussurrou, colocando o dinheiro no envelope. Na fogueira santa daquele sábado, o pastor chamou todos os que tinham necessidades ao altar. Dona Maria levou Felipe, que agora estava com febre. O pastor orou novamente, desta vez com mais intensidade. Espírito de morte, solte esta criança. Em nome de Jesus eu determino, as feridas vão secar, a dor vai acabar, e a cura vai manifestar. De repente Felipe começou a tremer. Suas mãos, que antes coçavam sem parar, pararam. Ele olhou para a mãe, confuso. Mãe, não tá doendo mais. Dona Maria não acreditou. Mas quando chegaram em casa e ela removeu as ataduras, as feridas estavam secando. No dia seguinte, o vermelhidão havia diminuído pela metade. Em uma semana, a dermatose havia desaparecido. O milagre confirmado e a lição de uma vida transformada. O médico que acompanhava Felipe não tinha explicação. Os exames mostravam que a inflamação havia sumido, como se nunca tivesse existido. Isso não tem lógica médica, disse o dermatologista, coçando a cabeça. Mas se funcionou, continue fazendo o que estiver fazendo. Dona Maria sorriu.
Ela sabia muito bem o que tinha acontecido. Deus havia operado um milagre. No domingo seguinte, ela e Felipe subiram ao altar para dar seu testemunho. Com lágrimas nos olhos, Dona Maria contou como a fé, a obediência aos ensinos da igreja e a corrente de oração tinham mudado suas vidas. Eu aprendi que Deus não olha para o que a gente tem, mas para o coração. Quando a gente confia nele de verdade, ele faz o impossível. Disse, abraçada a Felipe, agora um menino sorridente, sem uma única mancha na pele. O pastor, emocionado, reforçou. Isso é a prova de que a Igreja Universal é um lugar de milagres. Quando você dá o primeiro lugar a Deus, ele restaura tudo, a saúde, as finanças, a família. Felipe, hoje com 10 anos, não tem mais nenhuma crise. Dona Maria, que antes vivia no desespero, agora é uma obreira voluntária na igreja, ajudando outras mães que chegam com filhos doentes. Se Deus fez por mim, ele pode fazer por você também, ela diz com a Bíblia na mão e o coração cheio de gratidão. A lição que ficou: a fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se ele já tivesse feito. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, até o impossível se curva aos seus pés. E foi assim que a história de Felipe e Dona Maria se tornou um testemunho vivo dentro da Universal. Toda vez que ela conta o que Deus fez, os olhos das pessoas se enchem de lágrimas, e muitos saem dali com a esperança renovada. Mas o milagre não parou por aí. Um dia, enquanto Dona Maria orava no altar, uma mulher chamada Ana se aproximou chorando. Ela carregava no colo a pequena Sofia, de apenas 3 anos, que nasceu com uma doença rara nos ossos. Os médicos tinham dito que a menina nunca andaria. As pernas eram finas, frágeis, e qualquer movimento causava dor. Minha filha não tem qualidade de vida, desabafou Ana com a voz trêmula. Já fizemos de tudo, remédios, fisioterapia, até cirurgia. Nada adiantou. Mas ouvi falar do que Deus fez pelo Felipe. Será que ele pode olhar para Sofia também? Dona Maria não hesitou. Abraçou Ana e disse com firmeza: Deus não faz acepção de pessoas. Se ele curou meu filho, vai curar a sua filha também. Mas você tem que crer de verdade e não desistir. Ana começou a frequentar as reuniões de terça-feira, o dia da corrente de milagres. Toda semana, ela levava Sofia, mesmo quando a menina chorava de dor no caminho. Os obreiros oravam, impunham as mãos, e Ana declarava em voz alta: Senhor, eu creio que a Sofia vai andar. Passaram-se 2 meses. Até que numa noite durante a oração, algo diferente aconteceu. Sofia, que sempre ficava quieta no colo da mãe, começou a mexer as perninhas de um jeito que nunca tinha feito antes. Ana sentiu um arrepio. Ela está se movendo. Gritou, assustada e feliz ao mesmo tempo. O pastor, ao ver aquilo, pediu que todos na igreja orassem com mais fé. De repente, Sofia empurrou os bracinhos contra o chão e, com um esforço que pareceu sobrenatural, levantou o corpinho. A igreja inteira explodiu em louvor. A menina, que nunca tinha dado um passo, começou a engatinhar em direção ao altar, enquanto as lágrimas rolavam pelo rosto de Ana. Ela está indo sozinha. Meu Deus, ela está indo sozinha. Ana caiu de joelhos, chorando sem parar. Naquela noite, Sofia deu os primeiros passos da sua vida, apoiada nas mãos da mãe. Os médicos, ao verem os exames depois, não acreditaram. Os ossos antes frágeis estavam se regenerando de uma forma que a ciência não conseguia explicar. Isso não tem explicação médica, disse um dos especialistas, coçando a cabeça. É como se algo tivesse reconstruído as células dela de dentro para fora. Ana não precisava de explicações. Ela sabia muito bem quem tinha operado aquele milagre. Foi Jesus. Ela dizia a todos que perguntavam. Na Universal, eu aprendi que Deus não muda as circunstâncias só porque a gente pede. A gente tem que entregar tudo nas mãos dele e confiar, mesmo quando parece impossível. Hoje Sofia corre pelo pátio da igreja, brinca com outras crianças e até ajuda a mãe a distribuir folhetos de evangelismo. Ana, que antes vivia amargurada, agora sorri com facilidade e testemunha em cada reunião. Se você está passando por uma luta, não desista. Deus tem um milagre com o seu nome. Basta você dar o primeiro passo, assim como a Sofia fez. E assim, mais uma família descobriu que na Igreja Universal, os impossíveis têm endereço certo. Porque quando a fé encontra a obediência, até as leis da natureza se rendem ao poder de Deus. A vida de Ana e Sofia virou um verdadeiro testemunho vivo dentro e fora da igreja. Todo domingo, elas chegavam cedo, não só para ocupar os primeiros bancos, mas para abraçar, orar e incentivar quem chegava com o coração pesado. Sofia, que antes mal conseguia segurar um lápis, agora escrevia cartinhas para Jesus e deixava no altar, como se fosse uma conversa particular com aquele que lhe devolveu a vida. Um dia, uma mulher chamada Marisa chegou à Universal arrasada.
Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava em estado vegetativo há quase um ano depois de um acidente de carro. Os médicos tinham dito que não havia mais esperança, que o cérebro dele já não respondia. Ela entrou na igreja quase arrastando os pés, com os olhos inchados de tanto chorar. Foi quando viu Sofia correndo rindo, cheia de energia. Algo dentro dela estremeceu. Como assim, irmã? Marisa perguntou a Ana, segurando seu braço com força. Me disseram que sua filha também estava, que os médicos não davam esperança. Ana olhou nos olhos dela com uma calma que só quem já viu Deus agir tem. Minha filha estava pior que o Lucas. Os médicos assinaram a alta, para ela ir para casa morrer. Mas aqui, nós aprendemos a lutar de joelhos. Não foi fácil não. Teve noites que eu chorei até não ter mais lágrimas, mas eu não soltei a mão de Deus. E olha lá aí. Marisa olhou novamente para Sofia, que naquele momento ajudava um obreiro a organizar as cadeiras. Algo dentro dela quebrou. Não de dor, mas de uma esperança que ela já tinha enterrado. Eu quero isso para o meu filho, ela sussurrou, mais para si mesma do que para Ana. Naquela mesma noite Marisa voltou com o marido Carlos, um homem cético, que só tinha entrado na igreja porque a esposa insistiu. Eles trouxeram uma foto de Lucas conectado a aparelhos, os olhos fechados, o rostinho magro. O pastor orou por eles com uma autoridade que fez até Carlos baixar a cabeça. Quando o culto terminou, o pastor chamou Marisa à frente e disse algo que ela nunca esqueceria. Deus não está surdo, nem está de férias. O que é impossível para os homens, para ele é só uma questão de tempo. Você vai ver seu filho acordar, mas você tem que crer de verdade. Não é só querer, é saber que ele já fez. Marisa começou a frequentar a igreja todos os dias. De manhã, ela ia ao hospital, falava com Lucas como se ele pudesse ouvir, contava sobre as reuniões, sobre as pessoas que oravam por ele. À noite, ela estava na Universal, muitas vezes chorando, mas sempre determinada. Carlos, no início, só a acompanhava por obrigação, mas aos poucos, viu algo mudar na esposa. Aquele desespero que a consumia estava sendo substituído por uma paz que ele não entendia, mas que também começou a desejar. 3 meses se passaram. Os médicos continuavam dizendo que não havia melhoras, que era melhor se prepararem para o pior. Mas Marisa não ouvia mais aquelas palavras. Ela só ouvia a voz do pastor dizendo, Deus já fez. Até que numa tarde de quinta-feira, enquanto Marisa orava ao lado da cama do filho, segurando sua mão como sempre fazia, algo aconteceu. Primeiro foi um leve tremor nos dedos de Lucas. Depois, um suspiro fundo. E então, os olhos dele se abriram. Lentamente, como se estivesse voltando de um sono muito longo, Lucas piscou, confundido com a luz. Virou a cabeça devagar e olhou para a mãe. Marisa congelou. Não respirava. Não piscava. Até que, com uma voz rouca de tanto tempo sem usar, o menino sussurrou. Mãe, onde eu tô? O grito de Marisa ecoou pelo corredor do hospital. Enfermeiras correram, médicos vieram atonitos. Lucas estava acordado. E não só isso, nos dias seguintes ele começou a responder a estímulos, a mover os braços, a sorrir. Os exames mostravam atividade cerebral onde antes não havia nada. Os médicos não tinham explicação. Só uma enfermeira que tinha visto tudo murmurou baixinho para Marisa. Isso não é medicina, donha. Isso é milagre. Quando Lucas recebeu alta, a primeira coisa que Marisa fez foi levá-lo à Igreja Universal. Ele entrou manco, ainda fraco, mas com um brilho nos olhos que comovia a todos. O pastor o abraçou forte e disse à congregação, isso aqui não é sorte, não é coincidência. Isso é Deus honrando a fé de uma mãe que não desistiu. Isso é Jesus mostrando que ele ainda faz o que fez há 2000 anos. Carlos, que antes duvidava, agora chorava sem vergonha. Ele subiu ao altar e disse algo que ninguém esperava. Eu era um homem que ria da fé. Achava que isso aqui era coisa para fracos. Mas hoje, eu sei que só os fortes conseguem acreditar quando tudo diz que não tem jeito. Meu filho está aqui porque Deus é real. E se ele fez por nós, ele pode fazer por você também. Agora, toda semana, a família de Lucas está na igreja. Sofia e Lucas brincam juntos no pátio, como se sempre tivessem se conhecido. Ana e Marisa se tornaram amigas inseparáveis, 2 guerreiras que aprenderam que a dor não é o fim, mas sim o lugar onde Deus começa a escrever sua vitória. E assim, mais uma história se juntou às tantas outras que provam, na Igreja Universal não há caso perdido. Há só pessoas que ainda não descobriram que quando a fé encontra a obediência, até a morte recua. Porque Deus não muda. Ele ainda faz milagres. E o próximo pode ser o seu. Um dia, enquanto a família de Lucas esperava o culto começar, um homem chamado Carlos entrou na igreja com o olhar perdido e as mãos trêmulas.
Ele carregava no rosto a marca de noite sem dormir e de um desespero que já não tinha mais palavras. Ao seu lado, a esposa, Dona Maria, segurava com força uma foto amarelada do filho deles, Pedro, um jovem de 22 anos que havia desaparecido há 3 meses depois de uma discussão em casa. Não aguento mais, pastor, Carlos confessou, a voz quebrada durante a oração no altar. A polícia parou de procurar, os amigos dele não sabem de nada, e minha mulher? Ela não come, não dorme, só chora. Já procuramos em tudo quanto é lugar, até em coisas que não devíamos. Mas hoje, alguém me falou desta igreja. Disse que aqui Deus ainda ouve. O pastor colocou a mão no ombro dele e olhou nos seus olhos com uma firmeza que só quem já viu o impossível se tornar real poderia ter. Carlos, Deus não perdeu o endereço do seu filho. Ele sabe exatamente onde Pedro está. Mas você precisa fazer uma coisa, entregar essa dor nas mãos dele. Não é fácil, eu sei. Mas quando a gente solta, Deus age. Naquele momento, Dona Maria, que até então só conseguia chorar em silêncio, se ajoelhou e começou a clamar como nunca havia clamado antes. Não eram palavras bonitas ou organizadas, eram gritos de uma mãe que não aceitava a derrota. E foi ali, entre lágrimas e fé, que algo mudou. 3 dias depois, enquanto Carlos e Dona Maria voltavam para casa depois de mais um culto, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz jovem hesitante. Pai, sou eu. Eu tô numa clínica em São Paulo. Não sei como explicar, mas eu tava em um lugar muito ruim, e de repente, eu só lembro de uma voz me chamando pelo nome. Aí uns homens me acharam na rua, quase sem forças, e me trouxeram aqui. Pedro não sabia, mas naquela mesma hora na Igreja Universal, o pastor estava orando por ele em voz alta, declarando: em nome de Jesus, onde quer que esteja, Pedro voltará para casa. Quando Carlos e Dona Maria chegaram à clínica, encontraram o filho fraco, mas vivo. Os médicos disseram que era um milagre ele ter sobrevivido aqueles dias na rua, sem comida, sob o efeito de drogas que quase o destruíram. Mas Pedro só conseguia repetir uma coisa. Eu ouvi o Senhor me chamando, pai. E não era sua voz, era mais forte. Como se fosse Deus. Hoje Pedro está limpo, restaurado e serve na igreja como voluntário, ajudando outros jovens que, como ele, achavam que não havia saída. Carlos e Dona Maria não perdem um culto. Eles sabem que não foi coincidência. Foi resposta. A gente estava no fundo do poço, conta Dona Maria com os olhos brilhando. Mas Deus usou essa igreja para nos puxar de volta. Se Ele fez por nós que não merecíamos nada, imagine o que Ele não pode fazer por quem ainda está lutando. E assim, mais uma família descobriu que na Universal não existe já era. Existe, Deus ainda vai. Porque milagre não é sorte. É Deus honrando a fé daqueles que mesmo com as forças acabando, escolhem acreditar. E o próximo milagre? Pode estar bem ali, na sua história. Basta você dar o primeiro passo. Na mesma semana em que Pedro deu seu testemunho no púlpito, uma mulher chamada Ana chegou à igreja arrasada. Ela tinha ouvido falar dos milagres daquele lugar, mas vinha com o coração partido. Seu filho, Lucas, de apenas 12 anos, estava internado havia meses em estado grave. Os médicos tinham dito que não havia mais o que fazer. É só uma questão de tempo, repetiam. Como se a vida do menino já estivesse marcada. Ana entrou na igreja com as mãos trêmulas, segurando uma foto de Lucas no colo. Não conseguia nem chorar mais, as lágrimas tinham secado de tanto sofrimento. Mas quando o pastor começou a orar por ela, algo dentro dela se mexeu. Não era esperança, ainda não. Era só um fiozinho de força para não desistir. Senhor, o Senhor disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas, o pastor falou com a voz firme. Hoje a senhora não precisa ter fé do tamanho de uma montanha. Basta ter fé do tamanho de um grão. E Deus vai fazer o resto. Ana fechou os olhos e pela primeira vez em meses sentiu uma paz estranha. Não era a paz de quem aceita a derrota, mas a de quem entrega a batalha nas mãos de alguém maior. Quando abriu os olhos, o pastor estava com a mão estendida. Vem aqui, irmã. Deus já está agindo. Ela se levantou, ainda fraca, e foi até a frente. O pastor ungiu sua testa com óleo e declarou: em nome de Jesus, eu determino que a vida desse menino seja restaurada, que os órgãos voltem a funcionar, que a força volte ao seu corpo, e que amanhã mesmo os médicos fiquem boquiabertos com o que Deus vai fazer. Ana saiu da igreja naquela noite com a foto de Lucas apertada contra o peito. Não sabia explicar, mas algo dentro dela tinha mudado. Não era mais desespero. Era uma certeza quietinha, Deus ouviu. No dia seguinte, quando chegou ao hospital, a primeira coisa que notou foi o sorriso da enfermeira. Um sorriso diferente, quase incrédulo. Dona Ana, o senhor Lucas acordou. Ela congelou.
Não podia ser. Os médicos tinham dito que se ele acordasse, seria só para, mas não. Não dessa vez. Ele abriu os olhos, moveu os dedos, está respirando sozinho, a enfermeira falou com a voz embargada. Os exames estão todos diferentes. É como se algo tivesse refeito ele por dentro. Ana caiu de joelhos ali mesmo no corredor do hospital. Não eram lágrimas de alívio. Eram lágrimas de quem viu o impossível se tornar real. Quando entrou no quarto, Lucas estava fraco, mas sorriu para ela. Um sorriso que valia mais que todas as palavras do mundo. Mãe, eu sonhei com um homem de luz, ele sussurrou. Ele disse que eu ia ficar bom, que Deus não tinha esquecido de mim. Ana não precisou perguntar quem era aquele homem de luz. Ela já sabia. Hoje, Lucas corre e brinca e até ajuda no Ministério Infantil da Universal. Ana não perde um culto. Sempre que pode, ela conta sua história. Eu cheguei ali sem nada, só com uma foto e um coração partido. Mas Deus não olha pra gente pelo que a gente tem. Ele olha pro que a gente precisa. E quando a gente entrega pra Ele, não tem doença, não tem diagnóstico, não tem jeito que resista. Porque na Universal, o impossível tem endereço. E o próximo milagre? Pode ser o seu. Basta você entrar pela porta. Deus já está te esperando do outro lado. O milagre se completou quando anos depois, Lucas, agora um adolescente cheio de vida, segurou a mão de Ana em frente ao altar da Universal. Era o mesmo lugar onde ela havia chorado sua última lágrima de desespero. Dessa vez, porém, seus olhos brilhavam com lágrimas de gratidão. Mãe, lembra quando o médico disse que eu nunca andaria? Ele perguntou, apertando o papel amarelado do laudo antigo, agora guardado como relíquia. Deus não só me fez andar, me fez correr para Ele. Ana sorriu, lembrando-se da noite em que, exausta, havia jogado todo o seu medo aos pés da cruz. Não foram as palavras do pastor, nem as orações repetidas, mas aquele silêncio sagrado em que ela ouviu, no fundo da alma, confia em mim. E confiou, mesmo quando a fé doía mais que a dúvida. A lição? Milagres não são apenas curas, são recomeços. Deus não apaga as cicatrizes, mas as transforma em mapas para quem ainda está perdido no deserto. O diagnóstico de Lucas virou testemunho. A dor de Ana, em ponte para outras mães que chegam à igreja com o mesmo coração partido. Hoje, quando alguém pergunta como acreditar quando tudo parece perdido, Ana responde com a simplicidade de quem viu o invisível. Você não precisa ter todas as respostas. Basta ter coragem de dar o primeiro passo, mesmo que seja arrastando os joelhos. Porque Deus não muda a sua história. Ele a reescreve com você dentro dela. E assim, entre risos de crianças no Ministério Infantil e os hinos que ecoam pelos corredores, a Universal segue sendo o endereço onde o não tem jeito se rende. Não porque as paredes são diferentes, mas porque quem entra por aquela porta descobre que já era esperado, não como um caso perdido, mas como um milagre em andamento. O seu também pode começar hoje. A porta está aberta.